Hermanos, en este momento vamos pues a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que tiene por título: Acuérdate de tu Creador antes que lleguen los días malos. Aquí está. César. Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Llegamos al final del libro de Eclesiastés. Estamos hoy en el último sermón, capítulo 12 de este libro, y yo invito a ustedes que abran. Capítulo 12 de Eclesiastés. Y vamos a leer todo el capítulo. Eclesiastés capítulo 12, yo voy a leer para ustedes. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luna y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas que han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y fortalecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. E quanto mais sábio foi el predicador, tanto mais ensinou sabedoria al pueblo, e isso escuchar, e isso escudrinhar, e compuso muitos provérbios. Procurou el predicador hallar palavras agradáveis, e escrevi rectamente palavras de verdade. Las palabras de los sábios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga
de la carne. El fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos orar. Padre, te damos graças por esta manhã e por permitir-nos chegar para a adoração pública. Bendice a aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã. Tu conheces o coração de cada um de eles e sabes de lo que necessitam. Pedimos por tu misericórdia sobre cada um de nós. Padre, hemos pecado e carecemos de tu perdão. Pedimos, ó Deus, que nesse momento que vamos exponer tu palavra, que o Senhor nos dê a graça de apresentá-la com clareza. Ilumina, ó Deus, nosso coração, para que podamos compreendê-la e ser transformados por las Escrituras Sagradas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, há momentos em la vida em que uno se siente que todavia tem tempo para tudo. Tempo para ordenar a vida, tempo para buscar a Deus mais adelante, tempo para corrigir lo que está mal, tempo para pensar en el alma después. Pero Salomão, nesse capítulo 12 de Eclesiastés, não nos deixa viver bajo essa ilusão de que temos tempo para fazer as coisas depois. Salomão nos toma de la mano e nos leva a mirar de frente três verdades que normalmente evitamos. La juventude passa, el cuerpo se desgasta e Deus trairá toda obra a juízo. E precisamente por isso esse passagem é tão misericordioso. Porque Deus não nos habla assim para hundir-nos em desesperação, sino para despertar-nos. O predicador não está interessado em produzir medo em nós. Lo que Salomão quer é produzir sabedoria santa. Quer que o jovem não desperdice sua força, que o adulto não viva distraído e que o anciano não enfrente a vejez sem esperança. O chamado do texto não é complicado. O chamado que Salomão hace a nós nesta manhã é: vive delante de Deus agora. E quando Salomão disse: acuérdate de tu Criador, não está pedindo um simples recuerdo mental, como quem menciona a Deus de vez em quando. Lo que hace Salomão aqui é chamar a uma vida orientada hacia Deus. Uma vida que reconhece de quem venimos, a quem pertenecemos e ante quem daremos conta. Hermanos, recordem o linguagem bíblico. Recordar o linguagem bíblico implica volver o coração, ordenar a vida e responder com obediência concreta. Então, devemos recordar do Criador. E recordar ao Criador é ter uma vida centrada em Deus, que hizo o mundo, que sostiene nossa existência,
y que no puede ser tratado como un detalle secundario en nuestra agenda como cristiano. Además, el pasaje nos enseña que la doutrina de la creación no es un dato abstracto o algo simplemente para conocimiento intelectual. Decir que Dios es creador significa decir que nosotros no somos nuestros, que nuestra vida depende de Dios y que todo en nosotros y alrededor de nosotros le pertenece. Hermanos, cuando hablamos de la teología de la creación, lo que debemos tener en mente y comprender muy bien es que Dios es distinto de su creación y la creación depende enteramente de Él. Por eso el hombre solo se entiende cuando vive como criatura delante de su Criador. E esse sermão poderia ser resumido em las seguintes palavras: recuerda hoje a tu Criador, porque tu vida é breve, tu muerte é segura, e tu destino final se decide delante del Deus que juzga com perfeita justiça e llama a su pueblo a vivir em santo temor. E os pontos principais que vou compartilhar com vocês são: primeiro, recuerda a tu Criador mientras todavía tienes tempo. Segundo, mira com sobriedade a fragilidade de la vida e a certeza de la muerte. Terceiro, escucha la palavra del único pastor e vive en el temor de Deus. Com essa verdade delante de nós, hermanos, passemos ao ponto de número 1. Recuerda a tu Criador mientras todavía tienes tiempo. El versículo 1 dice: acuerda de tu Criador en los días de tu juventud. Essa é a grande ordem de Salomão. É a grande ordem de esse último capítulo que conclui o livro de Eclesiastés. Todo lo demás, nesse capítulo, explica por que essa ordem não pode ser aplazada. Notemos primeiro que o texto diz: tu Criador, tu Criador. O texto não habla de uma força impersonal, nem tampouco habla de uma ideia religiosa, nem de um valor moral útil. Salomão habla del Deus vivo que nos hizo. Eclesiastés começa aqui onde toda a vida deve começar. Não com nós mesmos, sino com Deus. Isso já é uma correção para nós, porque por natureza, hermanos, queremos viver como se nossa vida fuera nossa propriedade privada. Pero as Escrituras nos recuerdam que somos criaturas, que venimos de Ele, que pertenecemos a Ele e que por Ele existimos, e existimos para Ele. Por isso, recordar ao Criador significa muito mais que pensar em Deus de vez em quando. Significa dar-lhe a Deus o lugar central que lhe corresponde. Significa estudar, trabalhar, casar-se, criar filhos, planear, sofrer, descansar, servir, todo ello sabendo que nossa vida inteira está delante de Deus. O predicador nos chama a uma vida centrada em Deus porque
porque solo así la juventud, la fuerza y aún los días comunes encuentran su verdadero sentido. Y es muy importante, hermanos, que el llamado sea dirigido a la juventud. El texto nos dice: acuérdate de tu Criador cuando ya no puedas hacer nada. El texto dice: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Es decir, cuando tienes energía, cuando estás decidindo el rumbo de tu vida, cuando todavía estás formando hábitos, afectos y prioridades. La juventud suele pensar que recordar a Dios puede esperar. Pero la Escritura dice que el mejor tiempo de buscar al Señor no es después, sino ahora. Isso mesmo vemos em el Salmo 71, versículo 17 y 18, donde el salmista dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. La piedad bíblica no empieza necesariamente al final de la vida. E isso é importante considerar, hermanos, porque quanto dolor se evita quando uma pessoa conhece ao Senhor desde temprano. Quantas heridas, quantos pecados, quantas cadenas se abriam evitados se muitos hubieran recordado antes a su Criador. E nesse ponto, o chamado de Eclesiastés é: no desperdicies tus mejores años viviendo lejos de Dios. Creio que nosotros hemos dicho o hemos escuchado personas que dicen que les gustaría haber conocido a Cristo cuando eran jóvenes. Ou param e perguntam-se a si mesmo: por que solamente agora eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo? Mira, em Lamentações, capítulo 3, versículo 27, o autor dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O autor disse isso não porque a juventude seja triste, sino porque a vida se vuelve recta quando aprende temprano a inclinar-se delante de Deus. Ahora bien, esta palavra não é só para os jovens, também é para os adultos e para os maiores. Porque quizá alguém diga algo como: eu já não estou em los dias de minha juventude. E isso é verdade, não? Alguns de nós já passamos um pouquinho de la juventude. Pero mientras haya aliento, el llamado sigue siendo: vuelve tu corazón a tu Criador. E para o creyente anciano, essa exortação também traz consuelo. Porque o Deus que nos chama a recordá-lo é o Deus que não se olvida de los suyos. E os teólogos subrayan com ternura que, aun quando nossa memória falle, a seguridade do creyente não descansa em la perfeição de seus recuerdos, sino em la fidelidade de Deus que
se acuerda de su pueblo. Entonces, hermanos y hermanas, la primera pregunta del texto es: ¿está Dios ocupando hoy el centro real de tu vida? No el discurso. Muchos de Dios en el lugar del discurso hablan de Dios, pero no lo conocen. No el lugar del domingo solamente. La pregunta es: ¿Dios está ocupando hoy el centro real de tu vida? Cuando miras tu corazón, ¿es Dios que es el Señor? Porque recordar al Criador no es agregar un poco de religión a una vida ya diseñada sin Dios. Recordar al Criador es reconocer con humildad: Señor, tú me hiciste, mi vida no me pertenece, quiero vivir para tu gloria. Después de este llamado a recordar a nuestro Criador, el texto nos conduce a una realidad que nadie puede evitar. Mire conmigo el punto de número 2. Mira con sobriedad la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Y para eso vamos a leer en el momento oportuno los versos de 2 a 7. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, Salomón compone uno de los poemas más conmovedores de toda la Biblia. Salomón aquí describe el envejecimiento, el deterioro del cuerpo y la cercanía de la muerte con imágenes llenas de belleza y solemnidad. Mira, él toma imágenes como el sol, la luna y las estrellas el sol, la luna y las estrellas se escurecen, tiemblan los guardianes de la casa, se encorvan los hombres fuertes, disminuyen las que muelen, se oscurecen las que miran por las ventanas, el hombre va a su casa eterna. Hermanos, no hace falta convertir cada detalle en una alegoría rígida para entender el mensaje principal de estos versículos. El punto es claro: la vida humana se desgasta. El cuerpo de hoy parece fuerte, no será fuerte para siempre. La vista se apaga, el oído disminuye, los pasos se vuelven inseguros, el deseo se debilita y al final el hombre se dirige a su casa eterna. Hermanos, yo tengo 56 años y mis oídos ya están disminuyendo. Yo fui diagnosticado con pérdida auditiva, que ya está en el cuadro de moderada para severa. Ayer nosotros estuvimos involucrados en ayudando un hermano que estaba saliendo de Veracruz para vivir en la ciudad de Panamá, y cargando las cosas, los hermanos que estaban con nosotros, uno empezaba a sentir dolor en alguna parte del cuerpo, otros después de subir 2 pisos en escalera ya estaban disminuyendo el ritmo. Entonces, además de Salomón, si nosotros miramos con seriedad la vida, vemos que hay en la vida humana
um desgaste natural bajo esse mundo marcado por el pecado. Então, los jovencitos, los niños que están ahí con fuerza, con energía, con el pasar de los años, empiezan a ver que no tienen más la misma disposición, el mismo ánimo, la misma fuerza. E isso faz parte da vida. E a Bíblia não omite detalhes desse deterioro da vida humana. A Bíblia é honesta acerca de estas realidades, pero não é cínica nem amarga. Aqui a palavra de Deus nos hace um favor que o mundo não nos hace. O mundo intenta esconder a vejez, maquillar a fragilidade e silenciar a muerte, pero Eclesiastés não. Eclesiastés diz: mira bem, não para desesperar-te, pero para que vivas sabiamente. O versículo 7 lo resume com uma claridade impressionante. El polvo vuelva a la tierra como era e o espírito vuelva a Deus que lo dio. Essa frase nos leva diretamente a Gênesis capítulo 2, versículo 7 e a Gênesis capítulo 3, versículo 19. Em Gênesis se nos diz que Deus formou al homem del polvo e soplou en él el aliento de vida. E depois de la caída, se nos diz: polvo eres e al polvo volverás. Es decir, Eclesiastés nos presenta la muerte como un accidente extraño ao relato bíblico. La presenta como la gran evidencia de que el hombre caído no puede sostener su vida por sí mismo. Es completamente independente de Dios. El teólogo Berkhoff explica que la muerte en la enseñanza bíblica no es aniquilación, sino separación. Una disolución dolorosa, una ruptura, una miseria que entró en el mundo por el pecado. Y Bavinck, otro teólogo, insiste en lo mismo. La muerte no es no existencia, es el fruto terrible de la ruptura de la comunión con Dios, y por eso la Escritura la trata con tanta gravedad. Hermanos, eso nos ayuda a entender por qué Salomón usa imágenes de quiebre. En el versículo 6, el cordón de plata se rompe, el cuenco de oro se quiebra, el cántaro se hace pedazos, la rueda del pozo se despedaza, la vida se rompe. No la controlamos, no la aseguramos con dinero, ni con disciplina, ni con prestigio, ni con toda la tecnología que podamos alcanzar. La vida se rompe. Y sin embargo, la Biblia no nos deja en una contemplación fría de la mortalidad. La Biblia nos llama a mirar la muerte con sobriedad, pero también con verdad redentora. Eclesiastés pode ser conectado com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, donde o apóstolo Pablo habla de essa casa terrenal que se deshace e de la casa eterna que Deus ha preparado. Também podemos conectar Eclesiastés capítulo 12 com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Primeiro la conectei com 2 Coríntios 5, 1 e agora com 2 Coríntios 4, 16, onde diz que aunque nosso homem exterior se va desgastando, o interior se renueva de dia em dia.
Isso significa que o creyente não nega a decadência do corpo, pero tampoco queda aplastado por ella. Ahora bien, não devemos suavizar demasiado o filo do texto. Eclesiastés quer produzir em nós uma santa urgência, quer nos empujar hacia Deus. La muerte viene, la juventude não dura, la saúde não está garantizada, la mente não se conservará sempre, não conservará sempre a mesma lucidez, e o tempo para obedecer a Deus é hoje. Hoje é o tempo para obedecer a Deus. Isso também corrige um erro muito comum. Muita gente vive como se o problema central fuera envelhecer. Pero o texto vai mais hondo no problema. O problema central da raça humana não é simplesmente hacerse viejo. O problema central é morrer sem haver vivido reconciliado e rendido delante de Deus. Esse é o problema da raça humana. E aqui o Evangelho brilha com força, porque o Deus que nos recuerda que volveremos ao polvo é o mesmo Deus que em Cristo venceu a morte. Eclesiastés não desarrolla esta vitória de Cristo en la cruz con la claridad que hace los autores del Nuevo Testamento, pero el cristiano puede oír este pasaje sabiendo que el juez de toda la tierra es también el salvador del pueblo, de su pueblo. El juicio final, hermanos, será ejercido por Cristo, por nuestro Salvador. E precisamente por isso o creyente pode pensar en este dia com reverência e esperança, porque en él hay justicia perfecta e gracia verdadeira. Assim que mirar nossa fragilidade, não nos entregamos ni a la negação ni al pânico. Nos volvemos a Deus, aprendemos a contar nossos dias, vivimos com humildade e descansamos en el Senhor. E se a vida é breve e a muerte é segura, então devemos escutar a conclusão final deste livro. Passemos ao ponto 3. Escucha a palavra do único pastor e vive en el temor de Deus. Mira, depois que Salomão descreve a juventude, a vejez e a muerte, Salomão vuelve a dizer en el versículo de número 8, vanidade de vanidade, todo es vanidade. Vanidade de vanidade, dijo el predicador, todo es vanidade. É como se, depois de levar-nos por el camino de la vida humana hasta el pueblo, Salomão se detuviera y dijera: ¿ya lo ves? ¿Ya entiendes? La vida tomada por sí sola es vapor, es frágil, se escapa, no puede sostener tu esperança final. Essa frase não significa que a criação de Deus seja mala, ou que não haya regalos de Deus nesta vida. A lo largo do livro de Eclesiastés, Salomão ha reconocido que há gozo, que há trabalho, que há pão, amistade, juventude, sol e dias que podem ser recebidos como dones de Deus para nós. Pero também ha mostrado que nenhuma dessas coisas pode
cargar con el peso de nuestra alma. Nada, absolutamente nada debajo del sol puede convertirse en el fundamento último de la esperanza humana. Todo pasa, todo cambia, todo se desgasta, todo se puede ir de las manos. Pero el veredicto sigue siendo el mismo. Sin Dios, la vida no puede ser compreendida ni vivida rectamente. E por isso, irmão, o texto não termina com essa palavra de vanidade. E isso é muito importante porque em seguida, em los versículos 9 e 10, a Escritura nos diz algo sobre o próprio predicador. Dice, e quanto mais sábio foi el predicador, tanto mais ensinou sabedoria ao povo. E isso escuchar, e isso escudrinhar, e compuso muitos provérbios. Procurou el predicador hallar palavras agradáveis, e escrevi rectamente palavras de verdade. El predicador não falou como um homem improvisado, nem como um cínico, nem como alguém descargando sua frustração. Disse que o texto que ele foi sábio, que ensinou conhecimento ao povo, que ponderou, investigou e compôs muitos provérbios. E además procurou escrever palavras agradáveis, palavras rectas de verdade. Isso significa que Eclesiastes não é um livro de desesperação religiosa. É um livro de sabedoria cuidadosamente desenhada por Deus mesmo. Salomão ha mirado a vida com seriedade, ha pensado com profundidade, foi inspirado por el Espírito Santo, falou com verdade. E precisamente por isso, essas palavras não nascem do desordem emocional de um pessimista, sino de um sábio que examinou, que ordenou sua ensinança com intenção pastoral e com integridade de verdade. Isso também importa para nós hoje, porque nós vivemos um tempo onde abundam opiniões rápidas, frases vazias e palavras sem peso alguno. Pero quando abrimos as Escrituras, não estamos ouvindo uma opinião mais. Estamos recebendo uma palavra pensada, probada, ordenada e verdadeira que vem do próprio Deus a seu povo. A igreja não vive por ocorrências, a igreja vive por a palavra de Deus. Isso nos leva ao versículo de número 11, que é um de los mais hermosos de este capítulo. Las palavras de los sábios são como aguijones, e como clavos bem hincados foram dadas por um solo pastor. Eu vou ler aqui na Bíblia porque no texto eu puse só algumas partes. Las palavras de los sábios são como aguijones e como clavos hincados son de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que Salomón dijo en este versículo? Dijo, la palabra sabia es como un aguijón. Y a veces el aguijón incomoda, ¿no? A vezes pincha, não? A vezes nos saca de la pereza espiritual.
a vezes nos confronta com um pecado que queríamos justificar. A vezes nos obriga a deixar uma excusa que já havíamos aprendido a repetir. Irmãos, em um espanhol comum, a palavra de Deus não existe para entretener-nos. Existe para despertar-nos, para ensinar-nos. Pero também, o autor disse que é como clavos bem hincados. É decir, não só hiere para corrigir, também afirma, sostiene, fija, dá estabilidade. Em um mundo onde tudo parece mover-se, onde os afetos cambiam, as opiniões cambiam, as modas cambiam e as forças humanas desaparecem, a palavra de Deus permanece firme. Lo que Deus disse não são palavras que flotam no aire, queda clavado em la consciência humana e sostienen a vida del creyente. E o texto disse que essas palavras foram dadas por um solo pastor. Esta expressão, um solo pastor, apunta diretamente a Deus mesmo, como a fuente verdadeira de la sabedoria. O teólogo Walter Kaiser insiste em que essa expressão, único pastor, não pode ser outro que o Deus de Israel, a fuente real de las palavras de Eclesiastés. Isso nos impede de ler o livro de Eclesiastés como se fosse simplesmente uma filosofia religiosa. Aqui estamos ouvindo a voz del pastor que guia a su pueblo, corrige e lo conduce como hace com toda a escritura. Isso é muito consolador, porque o mesmo Deus que nos hiere com a verdade é o Deus que nos sostiene com a mesma verdade. Percebem? O mesmo Deus que nos disse que a vida é breve, é o Deus que não nos deixa solos em esta brevidade. O mesmo Deus que nos habla del juízo, é o Deus que pastoreia a su pueblo com sabedoria santa. E luego viene el versículo 12. E además de isto, hijo mío, sé amonestado. El hacer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio fatiga la carne. Hermanos, quando uno lee esse verso a la ligera, pensa que a Bíblia está despreciando todo o estudo sério. A Bíblia não está celebrando a ignorância. Lo que está haciendo aqui, las Escrituras, é advertir-nos contra a ilusão de que a acumulação de palavras, livros ou ideias pueda reemplazar a obediência a Deus. Uno pode ler muito e obedecer pouco. Uno pode discutir muito e orar pouco. Uno pode estudar muito e arrepentir-se pouco. Uno pode conhecer términos bíblicos e teológicos e seguir tendo um coração endurecido. Esse é o peligro. Não a leitura em si, sino a saturação de palavras sem submissão ao Senhor. E somos recordados por los estudiosos que a revelação de Deus não foi dada para satisfazer a curiosidade especulativa nossa,
sino para ordenar la relación ética y religiosa del hombre con su Dios. Y de manera semejante, los teólogos sistemáticos entienden que la verdad de Dios no fue dada para dejarnos en abstracciones, sino para conducirnos al conocimiento reverente del Señor y a una vida orientada hacia Él. Y por eso la conclusión de los versículos 13 y 14 no cae de repente, llega como una lógica espiritual en la argumentación del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Después de todo lo dicho, aquí está la suma, aquí está la vida bien vivida, aquí está el deber humano en su esencia. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, vive delante de Él. Y vale resaltar aquí, hermanos, rapidamente cada una de esas expresiones. Temer a Dios significa reconocer quién es Él y quién eres tú. Significa reverenciarlo, adorá-lo, someter-te a sua vontade, tomar em sério sua santidade, não tomá-lo como um adorno religioso. Guardar seus mandamentos não significa intentar comprar seu favor, sino viver em obediência sincera delante de aquele que é Criador, Pastor e a la vez Juez. E a razão final é solene. Deus trairá toda obra a juízo. Não só as obras visíveis, também as escondidas, também as que nadie viu, também as motivações, também o secreto, também nossos pensamentos, também aquilo que o ser humano logrou ocultar ante os demais. E aqui, o capítulo de Eclesiastes 12 se une naturalmente com Hebreu 9:27, que diz: está estabelecido para os homens que mueram uma sola vez e depois de isto el juízo. E também se une a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz: é necessário que todos nós comparezcamos ante o tribunal de Deus. O teólogo Bavinck insiste em que a consciência humana clama por um juízo final verdadeiro, porque a história presente não resuelve plenamente o problema del bem e del mal. Assim, hermanos, que o mensaje final del predicador não é que nada importa, ao contrário, todo importa, porque todo está delante de Deus. Isso significa que importa como hablamos, importa como trabalhamos, importa como amamos, importa como sofrimos, importa como obedecemos, importa lo público e lo secreto, importa a vida inteira. E precisamente por isso a conclusão de Eclesiastes não deve empurrar-nos a uma vida de desesperação, pero deve empurrar-nos ao arrependimento, à la fé e à la obediência a Deus. Deve levar-nos a correr a Deus, receber sua palavra como aguijão e como clavo, e a viver com um coração sincero delante de Ele. E aí, delante de tudo isso, podemos concluir que Eclesiastes 12
todo el capítulo, nos deja 3 verdades grabadas en el corazón. Primero, recuerda hoy a tu Criador, no mañana, no cuando te sobre tiempo, no cuando la vida te haya quebrado lo suficiente como para obligarte a pensar. No, recuérdate hoy de tu Criador. Segundo, mira con seriedad la fragilidad de tu vida. Tu cuerpo no durará para siempre. Tus fuerzas no durarán para siempre. Tus oportunidades no durarán para siempre. El polvo volverá al polvo. Tercero, vive en el temor de Dios, porque todo terminará delante de su tribunal. Nada estará fuera de su mirada, nada está fuera de su justicia y nada está fuera de su autoridad. Pero no olvidemos isso, hermanos. El Deus que nos llama a temerle es también el Deus que ha provisto la salvación para pecadores. El juez de toda la tierra no ha dejado a su pueblo sin esperanza. En Cristo, el pecador que se arrepiente encuentra perdón, reconciliación, una nueva vida. Por isso esse pasaje não só nos despierta, também nos dirige ao único refúgio verdadeiro. De modo que a aplicação final é sencilla. Se eres jovem, não desperdice tu juventude, lejos de Deus. Se eres adulto, não siga postergando a obediência. Se eres anciano, não pienses que el Senhor te ha olvidado. E se hoje sientes el peso de tu pecado, ven a Cristo. Recuerda tu Criador, mira tu fragilidade, teme a Deus, guarda seus mandamentos e descansa em la misericórdia del Senhor, mientras todavía es hoy. Hermanos, quando eu tinha 15, 16, 17 anos por aí, aunque cresci na igreja, eu pensava que a decisão de seguir a Cristo poderia esperar. E como hemos visto aqui, a vida é breve, a vida é frágil, a vida passa muito rápido e não temos a certeza de onde vamos estar no resto do dia de hoje. Por isso que a Bíblia é clara. O capítulo 12 de Eclesiastés nos advierte a que não posterguemos a decisão que temos que tomar delante del Senhor. Vamos orar? Padre, te damos gracias porque tu eres el Criador de todas as coisas. O Senhor nos ha dado a vida. El pecado ha dañado la vida como la criaste, pero el Senhor mesmo não ha dejado a su pueblo bajo desesperação. El Senhor ha enviado a Cristo que murió em nosso lugar, murió por aqueles que o Senhor ha elegido e predestinado para a salvação. E te damos graças porque podemos ter conhecimento de este mensaje do Evangelho, podemos ter conhecimento de la obra de Cristo por nós, podemos desfrutar del perdão, pero há pessoas ao redor de nós que todavia
siguen la vida como si la vida pertenecesse a uno mismo y han rechazado a Deus em sua maneira de viver, não han considerado com seriedade o Criador, e pedimos por eles tu misericórdia. Padre, permita a eles que, en el tempo que o Senhor ha dado de vida, que eles possam pensar seriamente em ti, em sua condição como pecadores delante do Senhor e a necessidade de arrependimento e fé. Tenha misericórdia de estes e através de tu Espírito, ó Deus, que tu puedas obrar a salvação en el corazón de ellos.